Está começando mais uma edição do Esporte Total Camaçari. Neste fim de semana teremos um grande evento esportivo na cidade, o E9 Convida. Serão 3 modalidades esportivas: futebol, futevôlei e jiu-jitsu. Todo esse evento vai acontecer no Clube Arsenal às 9 da manhã, no dia 29. Itacimirim foi palco de uma grande corrida no último final de semana. O Conexão Litoral contou com 5 quilômetros. Vamos conferir como foi. Chegou a hora de falar de futebol. O time do Vitória vai jogar fora de casa, vai enfrentar o Atlético Mineiro. A partida será no sábado às 6h30. Tchau Bahia joga em casa, vai enfrentar o Internacional e o jogo será às 7h30 no domingo. Quem está aqui comigo no estúdio é a repórter aqui da TV Câmara, Priscila Galo. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Hudson? Ela está aqui comigo para contar um pouco sobre a sua experiência esportiva que ela teve no Paravô. Você está acostumado a ver a Priscila sempre aqui muito séria na TV Câmara, fazendo as reportagens da Casa Legislativa ou coisas aqui de Camaçari, mas ela também tem um lado que a gente não conhece, que é o lado aventureiro, não é, Priscila? Aventureiro esportista, né? Exatamente. Conte pra gente um pouco sobre isso, como é que é esse lado seu esportista? Olha, eu tenho um acúmulo de experiências de aventura. Quando eu tinha 16 anos, eu pulei de bungee jump. Sem avisar minha família, eu juntei o dinheiro e eu pulei em frente à praia, num guindaste de 500 metros. E foi uma experiência maravilhosa. Foi a primeira vez que eu senti o vento da gravidade, né? Que é uma experiência de voo, praticamente de voo, né? Que na hora que você cai, você tem a gravidade. E eu me apaixonei por essa experiência e prometi a mim mesma que eu iria pular de paraquedas, fazer outras experiências de voo. Só que até então não tinha conseguido realizar essas experiências, né? Passou. O tempo passou, mas eu me aventurei em outros tipos de esportes radicais também, que eu faço surf, faço stand-up e faço skate. Então são 3 esportes que eu passeio, assim, não sou uma boa surfista ainda, né? Mas remo de stand-up em alto mar, consigo remar lá na parte de fora da arrebentação. E skate também eu gosto muito de andar nas ruas também. Aqui nos bastidores, Priscila sempre conta sobre sua rotina em Arembepe, né? Que ela mora em Arembepe e o que você sempre conta pra gente é que tá sempre nadando muito, né? Ali na orla de Arembepe, na praia de Arembepe. Onde é que você costuma nadar ali, mais ou menos? Eu também pratico natação no mar, né? E em Arembepe tem uma piscina, que é uma piscina natural, que ela tem 250 metros de comprimento. Então, ela é maior do que uma piscina olímpica de natação. Então, só uma ida dela são 250 metros. Então, uma ida e volta são 500 metros. Então, se eu nadar 2 voltas, 2 idas e voltas, eu completo 1.000 metros. E é o que eu tenho feito há muito tempo. Eu já nado esses 1.000 metros nessa piscina. Ela é em alto mar, então ela sofre... Em alto mar não, é uma piscina no
mar, né? Sim. Natural. Então ela sofre a influência das marés. Então quando a maré está um pouco enchendo ou um pouco vazante, Tem um adicional de dificuldade, tem um né? adicional de dificuldade, que é a correnteza. Quando a maré está subindo ou secando, né, naquele movimento, a correnteza fica um pouquinho avançada, mesmo dentro da piscina. Então tem um esforço maior ali de natação, que eu já venho trabalhando isso há alguns anos já que eu nado nessa piscina. Agora Onde eu também, mais ou menos ali? no Piruí. É uma piscina natural do Piruí, é bem conhecido assim o local. Tem um nome que o pessoal chama que é piscina do jamelão, porque tem um pé de jamelão próximo assim. Mas é uma piscina bem conhecida, no final de semana tem um turismo bem forte ali, mas durante a semana é bem tranquilo, e outras pessoas também praticam natação lá. Tem um treinamento de salva-vidas que acontece lá. Quando o pessoal vai fazer curso, vai fazer seleções para salva-vidas, eles fazem um treinamento nessa piscina porque ela é favorável para isso, né? Ela tem um percurso longo, né, que favorece a prática de natação em águas abertas. Agora, eu também já nadei em águas abertas, umas 2 vezes eu nadei na parte de fora do mar, né, que é de fora da piscina. Ali, mas para isso, depois da arrebentação. Aí precisa o mar tá bem mais calmo, tem que estar um dia sem vento, sem correnteza, e ainda assim requer um pouco mais de preparo também. E tu já pensa em, de repente, competir? Porque você é uma pessoa que tem uma veia esportiva que é desde pequeno, desde jovem, né? Eu sempre pratiquei então, assim, esporte. você nunca pensou em fazer profissionalmente nada? Nunca pensei, porque o profissionalmente, ele exige um treino maior, assim, de velocidade, de contagem do tempo, né? E a natação que eu faço, eu mesmo controlo o meu tempo, eu busco diminuir o meu tempo, eu pratico esse 1 quilômetro, essas 2 voltas, em 30 minutos, que é um tempo considerado de iniciante. Então, eu mesmo vou tentando diminuir para 28, para 27, para 25, mas se eu fosse competir, eu teria que diminuir muito mais esse tempo, porque o pessoal que treina lá já faz essa contagem de tempo para competição. Então não é meu objetivo, eu não tenho muito interesse em competir, porque eu gosto de fazer pela prática esportiva mesmo, pela saúde, né? E você, assim, essa parte do mar, muita gente tem medo do mar, eu mesmo tenho meio que um respeito ali, né, pelo mar, muita gente também tem. Não sente um receio ali, principalmente quando você fala que nadou na outra parte, que é ali depois dos recifes de corais, né, que é o alto mar. O alto mar. E aí? Olha, a natação, eu nem digo que eu fiquei com medo, porque a natação, o correto é nadar assim na linha da arrebentação, né? Então, logo após onde as ondas estão, é onde se faz essa natação em alto mar. Então eu não chego a acessar assim, um local muito longe, né? Muito fora, como os pescadores dizem, né? Lá fora no oceano. Porém, quando eu remo de stand-up, eu acesso esse lugar. Eu saio bem lá para fora do mar, e aí eu remo lá perto onde estão os barcos, os navios, eu remo uns 2 quilômetros para fora do mar. E aí, nesse momento, eu já senti muito medo de estar lá, assim, nas primeiras vezes que eu entrei sozinha. Quando chegava à noite, eu não conseguia nem dormir à noite, pensando que eu estava lá naquele alto mar. E muitas vezes eu entro sozinha, não é sempre que eu tenho companhia, né? Tem poucas pessoas que remam. Tem um grupinho em Arembepe que rema, mas eles remam em outra praia. A praia que eu remo quase não tem remadores de stand-up. E eu arrisco entrar no alto mar sozinha. Eu sei que uma correnteza pode me pegar, eu posso me bater com animais marinhos, né, que tem esse perigo de ter animais marinhos, de ter correnteza, mas enfim, né, o risco está aí da aventura. E a nossa orla é maravilhosa, né? Ela tem esse potencial no esporte, tem várias modalidades que dá pra gente fazer. E esse depoimento dela é uma mostra de como o nosso município é rico, né? Como a orla de Camaçari é rica. Porém, você, né, que é uma pessoa destemida, como a gente pode notar, contando pra gente que você tinha um sonho, que era o sonho de voar, não é isso, Galo? Exatamente. E aí eu vou pedir para Silvano colocar as imagens aqui pra gente estar acompanhando, que é o paravoo que Galo praticou. Queria que você comentasse essas imagens pra gente ver. Nossa, isso foi a realização de um sonho mesmo que eu pude realizar, né?
Eu sempre, como eu estava contando no início, que eu gostaria de praticar coisas radicais, desde adolescente eu pratiquei bungee jump aos 16 anos, e o sonho de voar ficou latente, né, no meu coração. Eu queria ter pulado de asa delta, queria ter assim, mas aqui na nossa orla a gente vê muito esse tipo de voo, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas aos finais de semana esses paraquedas, esses chamados paragliders, né, o paravoo, eles passam pela orla. Sim, é verdade. Voando, né? É. E eu sempre vi esses voos com grande desejo de fazer também. Aí quando eu completei 40 anos, que foi há 7 anos atrás, já vou entregando minha idade aqui, eu completei 40 anos, eu cheguei a marcar esse voo. Eu marquei, falei, então vamos, né? Tal hora, tal hora. Só que nesse mesmo dia meu carro quebrou. E eu senti como se fosse um sinal, assim, de um perigo que eu poderia estar passando, e não fui voar. E aí, nesses 7 anos, eu fiquei com essa vontade latente, incubando, alimentando mais esse desejo, até que finalmente eu marquei o meu voo e fui, que foram essas imagens aí, que foi editado inclusive pelo pessoal porque é uma escola de paravoo, na verdade, né? Ela fica em Baçaí e tem tanto voos assim duplos como esse que eu fiz, que é um voo duplo, que o primeiro voo desse tipo de esporte não se pode fazer sozinho, porque é um risco, né? Existe risco de vento, de N coisas que pode acontecer. E então tem que ser feito um voo duplo. Mas na escola eles também dão aula para você ser um voador profissional. Então aí você pode comprar o seu equipamento, depois de tantas X horas de aula, você pode voar sozinho, né? Eu não sei se eu teria ainda, eu acho que eu precisaria fazer mais voos duplos para ficar com essa confiança de voar sozinho, que eu achei assim bem frágil, o equipamento, a segurança assim é bem frágil. Eu acreditava que eu ia mais colada assim com o instrutor, mas é uma cadeirinha bem separada, ele vai lá atrás, eu vou na frente. Os lugares que me prendem a cadeira dele são muito frágeis, são mosquetões assim, umas cordas. Tem uma bem... sensação um pouco de insegurança. Insegurança, né? Tanto que eu fiquei bem receosa assim na hora que começou. E depois que eu subi, que eu comecei a aproveitar o passeio e eu peguei meu celular e fiz selfie, o celular quase cai. Então eu fiquei mais segura, até peguei o celular para fazer selfie, né? Mas as imagens foram feitas pelo próprio instrutor, ele vai com uma câmera GoPro gravando. E eu recomendo, quem quiser essa experiência, pode agendar lá com o pessoal do Paravoo de Embaçaí, que é uma experiência maravilhosa. Não tenho nem como explicar, assim, a experiência que é. E como é que foi? Agora eu vou pedir pra você disse que não tem como explicar, mas eu vou pedir pra você tentar o máximo possível, né? A questão do sentimento, que deve ter tido um pouco de medo, como você mesmo falou ali, do processo de subir, de tudo, andou muito ali, voou muito, o percurso foi longo, teve manobras, como é que foi lá em cima? Bom, então vou contar, né, como que foi a experiência. A decolagem, ele dá uma instrução que você não pode sentar na cadeirinha, né? Você tem que decolar em pé para evitar o impacto, alguma coisa assim. Então, tanto a decolagem quanto o pouso, você tem que tomar cuidado para evitar o impacto, né? Ele dá uma instrução que você tem que se jogar o corpo para frente. Então, eu já peguei essa instrução, executei bem minha decolagem, né? E aí, quando chegou lá em cima, ele vai subindo cada vez mais. E é muito lindo porque é em frente ao mar, né? Então tem aquela parte toda do oceano, o mar estava bem calmo esse dia, estava com pouco vento. Então foi bem favorável o dia que eu escolhi. Que isso também tem que ficar bem atento, né? Que não pode ter muito vento, né? Ou se for um dia de chuva, você tem que tomar cuidado porque pode ter rajadas de vento. O mais perigoso desse esporte é isso. E eu estava muito receosa, assim, em relação se ia ter alguma rajada de vento. E a parte também que eu achei maravilhosa é porque o lado oposto ao mar é onde tem a floresta, a costa, né? Então deu para observar bem a floresta ao lado e a saída do rio de Embaçaí. A gente voa do meio da praia de Embaçaí até a foz do rio, onde o rio deságua no mar. São mais ou menos uns 20 minutos de voo, né? E na ida, assim, o voo ele vai bem lento, ele vai bem devagar, então dá para ir aproveitando bem. E a câmera lá filma 360 graus, né? Sim. Então, depois que eu assisti os takes, eu achei assim
impressionante onde eu estava, assim, né, localizado. A gente também viu uma coisa bem interessante, que foi um navio que ele fica afundado lá em Praia do Forte, e que o instrutor me disse que de quando em quando esse navio ele ressurge da areia. Dependendo da maré, né? Dependendo da maré. E a gente conseguiu ver esse navio afundado Que sorte, que viu, né? Que é uma coisa que é raro da maré apresentar, né, esse tipo de ruína do navio. E também você perguntou de manobras, né? Sim. Quando chegou na Foz do Rio, ele me falou o seguinte, o instrutor, que ele achava que estava vindo uma chuva e que a gente ia ter que pousar rápido por causa da chuva. Eu já apavorei na hora. Eu falei, meu Deus. Ele, não tem problema, a gente vai pousar e depois decolar de novo. Só que aí, quando a gente chegou na Foz do Rio, a chuva não chegou até a costa. A chuva choveu no mar e ele achou desnecessário pousar. Só que ele começou a fazer loopings. Se animou. Ele disse que ia funcionar na hora da filmagem. Ele sentiu seu espírito aventureiro. Acho que não, Hudson, infelizmente. Eu acho que faz parte do procedimento dele, porque na filmagem fica legal, né? Aparece verdade. aquele negócio de bola, né? Acho que tem uns momentos ali da filmagem que a gente vê que dá uma impressão da terra, do redondo da terra, na filmagem que dá realmente uma virada. Uma assim, virada, que eu acho assim, que né? deve ter sido esse looping. E ele começou a dar esses loopings. Foi assim bacana ver nas filmagens o looping. Porém, né, foi um momento que parece que me deu assim uma virada no estômago também, na hora que virou tudo. E minha pressão começou a baixar um pouco. Eu já tenho a pressão baixa. Outra dica importante deve ser a alimentação antes de ir. Sim, né? eu fiz uma alimentação leve, né? Eu procurei seguir, assim, já que eu sei que é como se fosse uma navegação, né? Quando você vai para alto mar que você enjoa, é a mesma coisa. O ar, ele tem um sintoma parecido da água. Mas eu não tinha enjoado até então. Quando ele começou a dar esses loopings, aí eu confesso que eu tive que controlar a respiração para não desmaiar e não ter passar mal mesmo, né? Aí eu falei para ele que eu estava passando mal, ele falou para eu me controlar, para eu respirar. E aí eu consegui me controlar, mas foi um momento meio de tensão, assim, ali. Nesse momento quebrou, assim, o prazer do voo, né? Mas, porém, eu vi que eu tenho que me preparar até psicologicamente para fazer um voo desse, né? Você tem que estar preparado e, se caso acontecer isso do corpo não receber bem em algum momento, controlar na respiração e fazer da melhor forma possível. Agora, esse voo que ele fez aí, você falou que foi de Embaçaí, foi até Praia do Forte, mais ou menos. Não foi até Praia do Forte. Chegou aí onde o rio de Embaçaí deságua no mar. É bem pertinho. Mas como ele vai voando, ele vai um pouco no mar. O navio é depois logo em Embaçaí mesmo. Tem outros trajetos ou outros locais que você conhece que você possa, de repente, fazer uma nova aventura em outro lugar e ver outros lugares? Porque eu acredito que o grande presente de quem vai fazer esse tipo de experiência é também poder ter uma vista privilegiada como você teve, né? Deve ter sido fantástico. E aí você pensar, quero ver outros locais também. Voar em frente ao mar eu acho fantástico. Eu não sei se eu escolheria outros locais, porque, como eu disse, é uma escola de voo, né? Então aí foi a minha primeira aula. Sim. Então, se eu fosse fazer minha segunda aula, eu faria no mesmo local. Aí inclusive eu penso em fazer essa segunda aula. Né, me preparar um pouquinho financeiramente, né, porque é um investimento, mas eu gostaria de fazer essa segunda aula, na qual eu me prepararia melhor para não ter esse momento de passar mal, né, e também, de repente, aproveitar melhor ainda o voo, né, não sei que jeito, assim, não sei se vale a pena eu falar, mas eu também sou musicista, né? E eu tô lançando um single agora em 22 de setembro. E o single fala justamente sobre acreditar nos sonhos, sobre buscar os sonhos, né? E esse foi uma realização de um sonho para mim, né? Ter voado. Então casou bem com esse momento que eu tô lançando esse single. Já tem um takezinho com spoilerzinho da música. E é isso. Muito obrigado, Priscila. Foi muito legal essa entrevista. Espero que a galera também tenha curtido. Deixa uma mensagem, então, olhando ali para o nosso cinegrafista Ian. Olha, a mensagem que eu vou deixar não poderia ser outra, né? O nome do meu single é Não Vá Desistir Muito Cedo dos Seus Sonhos. E a mensagem que eu deixo é essa. Pois um sonho pode não parecer muita coisa para as outras pessoas, né? Mas para quem tem aquela vontade de uma realização, é imprescindível correr atrás disso e fazer
realidade, tornar realidade algo que você sempre sonhou e sempre desejou. Show de bola. Valeu. Muito obrigada, Hudson. O programa Esporte Total Camaçari fica por aqui. Valeu. Paz, foi a melhor experiência, voar, insuperável, não tem outra explicação, não tem explicação o que eu senti lá em cima. Me senti uma pássara, eu já sou cantora, agora só faltava voar.